Olá! Esse é o meu primeiro vídeo de 2023. Então, um feliz 2023 para vocês e espero encontrá-los bem. Mas caso você não esteja bem, também nutro aí um desejo de tentar ser luz em algum aspecto que te faz aí estar não tão bem, ok? Que esse é o objetivo do meu canal. Então, feliz 2023, vamos seguir junto aí mais um ano. Neste vídeo de hoje, eu quero falar para as pessoas 40 a mais. Então, isso quer dizer que eu quero ter uma conversa mais clara com as pessoas que já estão na metade da vida ou que já passaram da metade da vida. A gente tem como expectativa de vida até os 80, né? A média de vida seria até os 80. Portanto, as pessoas que estão nos 40 anos têm um marco muito importante de que tudo aquilo que eu vivi do 0 aos 40 me trouxeram experiência, me trouxeram vivências e dos 40 em diante eu posso escolher qual é a forma agora que eu quero viver, quais as escolhas da minha vida que devem permanecer e que eu sinto que somam e quais escolhas eu vivi na vida ou quais sentidos da minha vida que eu quero mudar porque eu sinto que isso não faz mais sentido, então eu quero viver este bom resto da minha vida de um outro jeito. Para nós que somos 50 a mais, ou 60 a mais, ou 70 a mais, né? Já temos uma urgência um pouco maior, se você está ouvindo esse vídeo, de pensar aí em relação ao que eu quero da minha vida. E eu vou trazer esse assunto comparando a nossa vida como uma conta bancária. Então, quando a gente nasce, né, a gente tem, até chegar na nossa maturidade, uma conta, um saldo muito positivo. Então, a gente realiza muito mais entradas e a gente tem a nossa conta muito mais, então, no azul do que no vermelho. Os débitos, né, as retiradas, são sempre menores. Há uma cota, né, um saldo positivo que garante com que, se às vezes eu faço algum débito, sei lá, no meu aspecto da minha saúde, se eu não como tão bem ou se eu não me exercito, aquilo não é uma retirada tão significativa que afete este meu saldo na vida. Mas depois que a gente já atinge o pico da maturidade, toda e qualquer retirada já passa a ter um peso maior, porque não há mais tanto investimento desta poupança que já veio comigo. Eu já começo a fazer algumas retiradas que interferem nesse meu saldo. E se eu não cuido disso, eu posso ter antes da hora um saldo muito negativo ou até mesmo zerar a minha conta antes da hora. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo concreto. As pessoas que são 40 a mais, 50 a mais, a gente tem no nosso físico, por exemplo, uma grande perda de uma massa muscular. E a massa muscular ela é importante para a gente ter mobilidade, para a gente se manter em pé. Mas se eu não olho, né, que então, se eu tenho essa perda muscular, então isso já diminui o meu saldo bancário. E isso me diz, então, que eu preciso fazer um investimento, um aporte, né? Que seria o quê? Atividade física, sair do sedentarismo. Porque senão, essa perda, né, de massa magra, de muscular, que nos mantém em pé, vai ser consumida muito mais rapidamente. Então, eu vou tendo um desgaste, eu vou caminhando para zerar a conta, porque sim, todos nós vamos ter na nossa horinha, né, na hora que a morte, a nossa grande professora morte chegar, a nossa conta vai então ficar zerada. Nós não sabemos quando, mas a gente sabe que um dia isso vai chegar. Mas no caso da massa muscular, se eu já sei que o envelhecimento vai fazer com que eu tenha dores articulares, de que a minha massa magra ou caminhar está ficando mais difícil, e se eu não invisto, faço um aporte ali, né, nesta minha conta, isso vai ser mais danoso para mim.
quando a minha velhice chegar. Então, o que eu estou tentando dizer para a gente, né? Às vezes a gente evita pensar na velhice. A gente vive numa sociedade, né, que valoriza, né, o jovem. Eu mesma já me pego agora percebendo algumas falas minhas quando eu encontro uma pessoa de 60, 70 anos e que de repente ela está muito conservada e de alguma forma eu me percebia enaltecendo isso. Nossa, ela tem 70 anos, ela nem parece 70 anos. Não há mal nenhum em uma pessoa se cuidar e fazer esses investimentos. O problema é quando eu começo a criar a ilusão de que a velhice não vai vir e de que esse elogio está nublando a possibilidade de eu entender que o envelhecer vai chegar para todos nós. Então, se eu elogio ou se os meus olhos ficam, nossa, ela se mantém sempre jovem, isto é uma ilusão se eu não entendo que, ok, essa pessoa talvez fez mais investimentos, ela se cuidou, teve uma alimentação saudável, por isso que ela tem ali uns 70, com cara de 60 ou de 55, ou o que for. O que eu quero que a gente perceba é quando que às vezes a gente cai nessa ilusão de negar que a gente vai envelhecer. E que por mais atividade física até mesmo que eu faça, eu vou estar tendo perda muscular. Se você faz alguma intervenção plástica, sei lá o que, vai ter uma hora que você vai perceber que há um limite, que você é convidado a envelhecer. Então, às vezes, a gente quer acreditar que essa nossa conta bancária vai ficar sempre plena, abastecida, e isso não é realidade. Então, a gente começa a vida com a nossa conta preenchida ali, né? Bem abastecida. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, essa conta ela vai abaixando. E esses aportes de autocuidado com a nossa saúde, com o nosso emocional, com o nosso espiritual, né? Tudo aquilo que eu vou me conhecendo, aperfeiçoando, amadurecendo, desenvolvendo, vai contribuir com isso. Mas é uma ilusão pensar que a minha conta vai estar do jeito quando eu nasci, né? Ou no máximo da minha potência aos 40 anos, por exemplo. É uma ilusão. E às vezes a gente se apega nisso e tem muito mais dificuldade de envelhecer. Portanto, se você é jovenzinho, tem lá 20, 30 anos e está ouvindo esse vídeo aqui, que legal, porque você tem a possibilidade de cuidar disso. Não para fugir da velhice, porque a velhice e a morte são realidades da nossa vida. No meu último vídeo, eu quis dizer que a morte pode ser uma grande professora, porque nos ajuda a entender que não somos eternos e que passaremos. E que se a gente bota o sentido da vida só naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, e eu nego que vai vir um tempo, né? A gente nasce muito dependente, a gente se desenvolve e se torna independente, e na verdade a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver a interdependência. Porque depois dessa maturidade, desse pico aqui dos 40, a gente começa a ir percebendo certas limitações. E que provavelmente na velhice a gente vai depender. E é uma arte saber envelhecer numa sociedade que não valoriza o velho, o idoso, né? Onde a gente tem uma tendência de que, sei lá, eu tenho uma coisinha na minha casa que ficou velha, eu troco por uma nova. Então, isso está muito incutido na gente, essa cultura de não valorizar aquilo que muitas vezes está mais gasto, como o nosso corpo. Planejar e ter a consciência de que esta velhice, este tempo de menos independência vai vir, de menos autonomia vai vir. E eu preciso abrir novas habilidades para me relacionar com este tempo. Portanto, talvez você, 40 a mais, né, entrando aí nesses 40 a mais, não pare para pensar, né, de como será a velhice.
Mas se você abre um espaço não para temer a velhice, mas para convidar a velhice para a sua vida, entendendo que a nossa vida é finita, de que a gente caminha para essa nossa conta bancária, como eu disse, para zerar. E se a gente consegue ter consciência disso, pode ser que a nossa conta zere, né? A nossa vida, a nossa horinha da morte chegue e a gente realmente esteja preparado para ela. A doutora Ana Cláudia, estou até com o livro dela aqui, Quintana Arantes, nesse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala assim, que a gente tem o encontro com a morte, é certeiro. Então é como uma viagem, e ela fala de que vai ter uma viagem para o deserto do Saara. E você sabe que um dia isso vai chegar. E você pode saber que essa viagem vai chegar e não se preparar para ela. Não guardar a água, né? Não pensar como é que eu vou ter água, qual é a temperatura, como é que eu vou enfrentar essa viagem. Mas a gente sabe que essa viagem vai chegar. E se a gente não para olhar para isso, para alguns essa viagem vai chegar, né? Que é a velhice ou a morte, e eu não vou estar preparado. E aí eu vou ser pego de surpresa. E como é que eu lido com isso? Porque é algo que é certo. Se você está, né, com 70 anos, isso significa o quê? Que essa viagem, você já está caminhando para essa viagem. E como eu me preparei para isso? Não tem como eu negar isso. E às vezes a gente tenta negar, fingir que não está ali. Aí a gente tenta acreditar que a gente vai ser eternamente jovem, que a nossa pele não vai mudar, que a nossa força na vida não vai mudar, e isso tudo vai passar. Mas eu posso fazer um planejamento, um cuidado. Controle não, mas planejamento, cuidado sim. Portanto, o que você quer para 2023? Você que está ouvindo esse vídeo agora, quais são as coisinhas que às vezes você fez listas ali a cada ano novo? E quando você olha essas listas, você percebeu que as listas tiveram um grande efeito só no primeiro mês e que depois os outros 11 meses do ano eu botei para debaixo do tapete, não cuidei daquilo e de novo eu estou diante daquela questão, de novo, num novo ano, mas com as mesmas coisas velhas do passado. Então é um convite também para você olhar e fazer a sua lista de coisas que você sente que você precisa cuidar. Como é que você está cuidando da sua vida, da sua saúde física, emocional, espiritual, né? Como é que você está cuidando, ou financeira, como é que você está cuidando de certas coisinhas que você sempre observa, puxa, isso aqui eu preciso fazer, mas que depois eu largo, né? Porque isso fica na sua cola. Isso não vai desaparecer num mágico pirim-pim-pim. Tem certas coisas que vão ser modificadas se eu coloco a minha energia ali para modificá-las. Não tem mágico, né? É matemático. Se eu só retiro da minha conta, ela vai zerar antes de uma hora. E eu vou passar por um aperto muito grande, né? Isso seja na velhice, seja no financeiro, seja no meu físico, né? Então, pensa um pouquinho como é que você está começando 2023 e quais são as propostas que você faz. Se você está no 40 a mais, principalmente 50 a mais, 60 a mais, como você direciona a sua energia para a vida que você tem para viver, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo para você. Feliz 2023.